Pessoal, boa tarde. Vamos aí para mais um conteúdo de educação física, né? Semana passada a gente estudou sobre a história do futsal e hoje nós vamos estudar sobre a história do futebol. Sobre os deveres, um mais já estava no texto, o outro mais pessoal. Eu já li alguns, quem postou lá no Cinec Digital, foram poucos, mas eu já li alguns que também mandaram pro meu WhatsApp. Número 1, né, as duas histórias que a gente já comentou e que também está no texto, que é a resolução, que é a que ele foi criado no Uruguai, e a história que ele foi criado no Brasil, e a história que mais hoje é confiável, que mais se acredita é que ele foi criado no Uruguai, né? E porém se desenvolveu, se popularizou mais no Brasil, esse do futsal. Sobre a história do futebol, eu decidi fazer uma depois da outra, justamente porque muitas pessoas ainda se confundem bastante com a nomenclatura, né? A gente mesmo na educação física vai, Tonzinho, hoje é futebol. E na escola, por exemplo, a gente não joga futebol, a gente joga só futsal, né? Apesar do futsal ser um filho do futebol, ter nascido, a ideia dele veio através do futebol, mas hoje são esportes totalmente independentes, são esportes totalmente com instituições independentes, com regras independentes, competições independentes. Tá? Então a gente precisa muito entender que futsal é futsal, futebol é futebol, e o futebol é jogado no campo grande. Hoje o futebol é o esporte mais popular do mundo. A FIFA tem mais países filiados que a própria ONU, né? A FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Então só daí para ter noção, né? A FIFA tem mais países filiados, países com equipe de futebol, do que a própria Organização das Nações Unidas. A história do futebol, o futebol como a gente conhece hoje, ele começou na Inglaterra, tá? Lá na Inglaterra, apesar que historiadores falam de atividades que parecem com o futebol há 3, 4 mil anos antes de Cristo, né? Atividades de guerra, atividades próprios esportes também, rituais de guerra, né? Esportes de aristocracia. E existem estudos também que falam de práticas, de modalidade, de algumas práticas parecidas com o futebol, aqui na América do Sul, na América do Norte, bem antes do descobrimento desse continente, tá? Então práticas existiram muito, mas o futebol como a gente conhece hoje, o futebol como a gente vive hoje, ele começou na Inglaterra, tá? No século de 1800. Foi lá que ele começou, através das escolas, através das fábricas. Para quem quiser assistir um pouco, conhecer um pouco sobre como era o futebol na Inglaterra, tem uma série muito boa na Netflix que chama O Jogo Inglês. É uma série bem bacana mesmo, que mostra o futebol em 1880, 1885, por aí, onde fala sobre a primeira Copa da Inglaterra e sobre o primeiro jogador de futebol profissional. Então quem tiver curiosidade, vocês aí que forem amantes de futebol, já poder assistir essa série. São 6 episódios, 50 minutos, bem rapidinho, dá pra ver tranquilo, tá? E o futebol, ele chegou no Brasil por um cara lá que se chamava Charles Miller. Ele era descendente de inglês, né? E foi estudar no Brasil, foi estudar na Inglaterra. E quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com 2 bolas na mala, tá? Uma bomba de encher bola e 2 uniformes. E o livro de regras. O livro de regras na Inglaterra, ele foi criado em 1863, né? Aí o Charles Miller saiu do Brasil, foi estudar na Inglaterra, e quando ele voltou ele trouxe essas regras, trouxe 2 bolas, trouxe os uniformes, e teve um jogo no Brasil, teve um jogo entre os ingleses que moravam no Brasil e brasileiros, e o jogo ficou 1-1.
E depois desse jogo teve um trabalho, né, de divulgação da modalidade e começaram a se formar equipes. Nessa época, o esporte mais conhecido no Brasil era o remo, né? Tanto que, por exemplo, as equipes do Rio de Janeiro, igual Botafogo, Vasco, Flamengo, eram equipes de remo, não eram equipes, né, de futebol. Depois que elas se transformaram, depois que o esporte se popularizou tanto, que elas se transformaram em futebol. E desde que o Charles Miller plantou essa sementinha aqui, desde que Charles Miller chegou no Brasil com essas duas bolas, com esse uniforme, com essa bomba de encher bola e com esse livro de regras, o esporte só se desenvolveu, só cresceu aqui no Brasil. Ele começou aqui então assim no final do século XIX, né? E aí foi se popularizando cada vez mais e hoje é o esporte mais popular do Brasil, né? Hoje é o esporte mais praticado no Brasil. Todo lugar tem futebol de campo, todo lugar a gente liga a televisão tem futebol de campo. Atrai milhões e milhões de torcedores, né? E ele se tornou essa potência que é hoje, né? Não só no Brasil como no mundo. Eu sei que vocês devem ter opções de vocês, alguns gostam de futebol, outros não. Torcedores dos mais variados times, né? É sempre importante a gente torcer com respeito, com moderação, mas mesmo para quem não gosta também saber um pouquinho, né? Alguma curiosidade da história do futebol. Estou deixando aqui hoje 3 atividades, tá? Todas as atividades têm a resposta, as 2 primeiras atividades têm a resposta dentro do livro, tá? Do livro não, desculpa, dentro do texto aqui que está em anexo. E a terceira é um assunto que a gente já estudou nas aulas anteriores. Acredito que todos vocês vão saber direitinho respondê-los. Mas qualquer dúvida, me chamem, eu estou aqui à disposição para estar ajudando vocês, ok? Grande abraço e amanhã eu trago a aula prática. A gente vai voltar a fazer exercícios amanhã. Eu iria fazer outra atividade, mas eu resolvi amanhã também a gente fazer exercícios como os que eu passei semana passada, que a gente fez, né? Espero que vocês estejam fazendo esse exercício aí todos os dias para não ficar totalmente parado em casa. Amanhã, então, na aula prática eu trago mais, tá bom? Abração e qualquer coisa é só me chamar, eu estou à disposição de vocês.